Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você esteja assistindo esse vídeo. E promessa é dívida, prometi para vocês que eu iria analisar o tópico de organização do Ministério Público dentro do seu edital, e eu estou lançando esse vídeo para fazer isso. Alan, estou vendo um material aí na tela, onde é que está esse material? Está lá no Instagram. Você vai lá no meu Instagram, tem um link na bio, e esse link vai te jogar para o meu Drive. E nesse Drive tem diversos arquivos que eu compartilho gratuitamente para a galera que está estudando para concurso. Não tem só a organização da MP, tem diversos materiais. E isso aqui é uma amostra. Isso aqui é só uma prévia daquilo que eu pretendo elaborar para os meus queridos alunos no curso aí que nós vamos lançar dessa disciplina de organização do Ministério Público. Tá certo? Vamos fazer uma análise aqui rápida, porque nós não temos tempo a perder. Vamos lá. O seu edital já começa com o Ministério Público na Constituição Federal de 1988. Simples. Onde você vai encontrar isso? Dos artigos 127 a 130A da Constituição Federal. Inclusive, devo alertar vocês de uma coisa. Se eu fosse fazer prova para o MP hoje, se eu tivesse que estudar somente um tópico do edital, certamente eu estudaria esse tópico. Porque eu não vejo como o seu examinador deixar de abordar esses assuntos, tá? E vou dar uma dica para vocês. Você vai pegar, abrir a Constituição na internet, aqui ó, tá na tela aí para vocês. Você vai abrir a Constituição e você vai clicar nessa balancinha que está aqui. Vai aparecer para vocês a seguinte mensagem: visualizar dispositivos do STF. Você vai clicar, tá? Já cliquei aqui. E aí você vai ter acesso a diversas decisões do STF referentes àquele dispositivo legal. Então, no caso, são referentes ao Ministério Público. Por exemplo, uma decisão recente do STF, de abril de 2023. Prerrogativa dos membros do MP de se apresentar no mesmo plano e à direita dos magistrados nas audiências e sessões de julgamento. Inexistência de afronta aos princípios da isonomia, devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório ou comprometimento da paridade de armas. Perfil institucional do MP na defesa da ordem jurídica. Proteção do interesse público. Inscindibilidade das funções de fiscal da lei e parte processual. O que é isso aqui, tá? Não estou dando aula não, só estou dando uma demonstração para vocês do preciosismo que existe nessas anotações. Houve, em algum momento, uma crítica ao local onde um membro do Ministério Público se sentava na audiência, sobretudo nos processos criminais, porque o MP é parte do processo criminal, mas além de ser parte, ele é fiscal da lei, né? Fiscal da ordem jurídica. E aí houve quem falasse, não, é inconstitucional o membro do Ministério Público se sentar ao lado do juiz, na medida em que, se ele é parte, ele não pode ficar ao lado do juiz, ele tem que ficar do outro lado da mesa, igual o réu, né? Ele é autor e existe o réu. E aí o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, não existe inconstitucionalidade nenhuma nessa posição do membro do Ministério Público na sala de audiências. Então veja, isso aqui você acessa gratuitamente no site do STF, tá? Então como que eu estudarei esse tópico do edital, que é o que nos interessa? Bom, eu leria os dispositivos constitucionais e, quando já estivesse no nível mais avançado de estudo, eu daria uma olhadinha na jurisprudência do STF para ver o que está sendo falado a respeito do Ministério Público. Alan, qual o perfil da FGV nesse ponto que você julga relevante? O perfil da FGV, gente, é misturar lei com jurisprudência, com um pouquinho de doutrina, sempre em questões extensas, né? Na grande maioria das vezes, vocês vão notar uma grande extensão nas questões da FGV. E ela faz essa miscelânea entre lei, doutrina e jurisprudência. A base da sua carga de estudos é a legislação. Ponto. Mas, quando você avança um pouquinho nos estudos, você pode consultar a jurisprudência do STF, até para você
conhecer melhor essa instituição. Alan, eu não tenho esse tempo. O que eu escolho? Fique com a Constituição. Entre você ler a Constituição e você ler a jurisprudência do STF, leia a Constituição. Ok? Deixa eu trocar aqui a tela. Conselho Nacional do Ministério Público sempre cai, tá? Então, assim, não existe nenhuma hierarquia entre os artigos 127 a 130A. Você tem que ler todos igualmente. Próximo tópico aqui. Inquérito civil e investigação penal pelo Ministério Público. Instrumento para o exercício das funções institucionais. Gente, resumidamente aqui, tá? Deixa eu trocar a tela, só para eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos ler o artigo 129 da Constituição. São funções institucionais do Ministério Público: promover a ação penal pública e promover o inquérito civil e a ação civil pública. Ponto. Assim como o delegado de polícia investiga, e ele faz isso dentro de um inquérito policial, o Ministério Público tem poderes investigatórios, e isso foi um problema seríssimo em termos de discussões que nós tivemos, né? Tinha gente que defendia que o MP tinha o poder de investigação, e havia diversos autores que defendiam o contrário, e falaram assim, não, o Ministério Público não tem poder de investigação. E o STF, já há alguns anos, chancelou, confirmou a tese de que o Ministério Público pode investigar. Então, assim como o delegado investiga no curso de um inquérito policial, o membro do Ministério Público pode investigar também a prática de delitos. Alan, isso acontece na prática? Sim, isso acontece na prática. No mundo real isso existe. Claro que não é a maioria das investigações. Vão ser investigações mais sensíveis, mais complexas, mas ocorre. E não é só a investigação criminal que pode ser desenvolvida pelo membro do Ministério Público, mas também a investigação civil. Como assim uma investigação civil? Simples. Imagina você que chega até o promotor de justiça com informação de que estão superfaturando um contrato numa licitação feita pelo município, e isso está causando dano ao erário, isto é, dano ao patrimônio público, e está causando enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos naquela trama. Quem é que vai investigar isso? O Ministério Público. Ele tem esse poder investigativo. Como? Por meio do inquérito civil. Então, no âmbito criminal, o Ministério Público pode investigar? Sim. Por meio de qual instrumento? Procedimento investigatório criminal. No âmbito não criminal, o Ministério Público pode investigar? Sim. Por meio de qual instrumento? Inquérito civil. E essas resoluções aqui tratam justamente dessa temática. A 1678 de 2011, que é do próprio PGJ do Rio de Janeiro, e a 181 de 2017, que é a do CNMP. E aqui nós temos uma situação que é a seguinte. Temos, deixa eu trocar a tela aqui. Nós temos a seguinte situação aqui. Duas resoluções para cuidar do mesmíssimo tema. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar preferência à resolução do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, ou você vai dar preferência à resolução do próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Eu costumo dizer para os meus alunos que estudar para concurso público é viver constantemente segundo escolhas trágicas. Como assim escolhas trágicas? Você tem pouco tempo para estudar e você tem muito conteúdo para estudar. Consequentemente, você acaba tendo que sacrificar parte do edital. E ó, segredinho para vocês. Aprovado em concurso público não esgota edital, gente. Você tem que se concentrar naquilo que mais tem chances de cair. Obviamente, no mundo ideal, que raramente você encontra no mundo real, você tem que ler o edital todo.
Você tem que ler ponto a ponto do edital, porque qualquer coisa pode cair. Porém, nessas escolhas trágicas que temos que fazer, diante de muito conteúdo e pouco tempo, você sacrificará alguns pontos. O que eu faria? Eu não abdicaria das resoluções do CNMP. Ponto. Porém, se eu tivesse que dar uma ênfase maior, eu daria uma ênfase nas resoluções do PGJ. Por que, Alan? Simples. É a resolução da instituição que eu estou buscando, em que eu estou buscando passar. Então, há uma tendência de que a banca siga esse perfil de privilegiar as resoluções da instituição, tá? Então, assim, dá uma lida, né? Lê, compreenda a resolução 181, mas foque na resolução do PGJ. Aqui embaixo nós temos a mesmíssima coisa, tá? Nós temos a mesmíssima situação, que é a resolução 2227 de 2018, que cuida da atuação extrajudicial no âmbito do MP do Rio de Janeiro, e nós temos a resolução do CNMP 23 de 2007, que fala da tramitação da instalação do inquérito civil. Aqui, torno a falar com vocês para agirem de maneira assertiva, direcionada. Não deixe a resolução do CNMP. Só que aqui tem um detalhe. Lembra que nós vivemos diante de escolhas trágicas, muito conteúdo para pouco tempo? Aqui eu faria o seguinte: eu leria ambas as resoluções, do CNMP e do MP do Estado do Rio de Janeiro. Porém, como existe uma diferença muito grande na quantidade de artigos, e eu tenho N outras coisas para estudar, eu focaria na resolução do CNMP. Pô, mas lá em cima você está focando na resolução do PGJ. Beleza, lá em cima, aqui, ó, são 21 artigos. Aqui embaixo são 84 artigos. 84 artigos, gente, de uma resolução é coisa pra caramba, tá? Então, assim, nessa lógica de muito conteúdo para pouco tempo, foque na resolução 23 de 2007. E digo a você, tá? Na prática, a gente usa muito a resolução 23 de 2007. Galera que trabalha em tutela coletiva dentro do MP do Rio, eu já trabalhei em tutela coletiva, usa muito essa resolução 23, tá? A resolução 164 é curtinha, são só 14 artigos e ela fala sobre a expedição de recomendações por parte do MP. Dá uma lida. Alan, qual que você acha mais importante? No nosso exercício de futurologia, já que eu não tenho bola de cristal, para mim, disparado, é mais importante a resolução 181 e a resolução 23. Mas, lê também a 164 e a 174. Nessa ordem de importância é o quê? 23 e 181 do CNMP. Vindo um pouquinho mais atrás na relevância, você tem a 164 e a 174. Alan, o que é isso? Recomendações? Eu nunca ouvi falar isso. Gente, basicamente é o seguinte. Em linhas muito simplistas, a recomendação expedida pelo Ministério Público consiste em: o membro do Ministério Público se depara com uma situação de ilegalidade praticada pelo gestor público. Por exemplo, tem ali que destinar um determinado percentual para o saneamento básico, um percentual da receita municipal para o saneamento básico, e esse percentual não está sendo destinado adequadamente. O que o Ministério Público poderia fazer? Ele poderia instaurar um inquérito civil para investigar isso? Sim. Ele poderia, uma vez que possua elementos informativos suficientes, ingressar com uma ação civil pública para pedir ao judiciário para obrigar o município a deixar o percentual adequado para o saneamento básico? Sim, ele poderia judicializar. Mas ele também pode se valer de uma atuação extrajudicial. E um instrumento do qual ele pode se valer, existem outros, mas um dos instrumentos dos quais ele pode se valer chama-se recomendação.
que é, ao invés de ele ingressar com uma ACP, com uma ação civil pública, ele vira para o gestor público e fala assim, vamos imaginar que seja o prefeito. Prefeito, olha só, eu estou vendo aqui que você tinha que destinar 100 milhões de reais para o saneamento básico. Mas você até agora, prefeito, só destinou 10 milhões de reais. Eu vou fazer o seguinte, eu estou te recomendando a cumprir aquilo que está previsto na lei orçamentária do município. Pode ser? Ele vai expedir essa recomendação e vai entregar para o prefeito. O prefeito vai falar assim, rapaz, é verdade. Acabou que tanta correria aqui no município e tal, são tantas necessidades que a gente não se atentou a isso. Promotor, obrigado pela recomendação, vou atendê-la. É isso. E claro que se ele não atender, existem consequências jurídicas para isso e tal, mas enfim. Resolução 164 de 2017. E a resolução 174, que fala sobre a instauração e tramitação da notícia de fato. Como assim? Ó, chega uma informação para o Ministério Público, isso não pode ficar solto. Não pode ficar uma folha de papel, imagina que isso aqui é uma folha de papel, lá dentro do MP. Chega assim uma notícia, olha, estão dilapidando patrimônio público, ou estão vendendo drogas na porta da escola. O que vai ser feito aqui? Você precisa autuar essa notícia de fato. Você precisa documentalizar isso, para que aí se tome as providências cabíveis. E quando você encontra ali indícios de veracidade nessa informação, você autua, você chama isso de notícia de fato. E aí pode virar um procedimento administrativo, pode virar um procedimento investigativo, pode virar um inquérito civil, pode virar uma série de coisas, tá? E a resolução 174 vai orientar como vai ocorrer esse processamento. Prosseguindo aqui, nós temos a Lei 8.625, que trata das normas gerais do MP dos estados. 84 artigos. Não tem para onde correr. Tem que ler. Qual a diferença entre a 8.625 e a Lei Complementar 106? Simples. A Lei 8.625 traz regras gerais sobre todos os ministérios públicos estaduais do Brasil. A Lei Complementar 106 de 2003, por sua vez, traz a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu vou ser bem sincero. Eu vejo que são duas leis relevantíssimas, tá? Praticamente não vai existir hierarquia entre uma e outra. Porque uma traz as normas gerais dos Ministérios Públicos, que é a 8.625, e a outra traz a fisionomia completa do MP do Estado do Rio de Janeiro, que é a LC 106 de 2003. Essa lei complementar é uma lei complementar estadual, tá? Não é federal, não. Alan, o que você faria? O que eu faria? Eu daria uma lida na 8.625 e eu concentraria os meus esforços na LC 106. Na minha época, por exemplo, eu fiz isso. Eu dei uma lida ali na Lei 8.625 para conhecer mais ou menos a estrutura dos ministérios públicos, mas eu concentrei a maior parte dos meus estudos na Lei Complementar 106. Tá? Pode ser que a sua banca faça o inverso? Pode. Pode, porque cabeça de examinador, a gente não sabe o que vai sair de lá. Porém, baseado na minha experiência e baseado numa lógica de perfil da banca, qual é o perfil da FGV? A FGV tem uma tendência de cobrar questões conforme o perfil da carreira para o qual ela está realizando o concurso. Então você vai ver questão de polícia da FGV, ela cobra muito ali o caráter do dia a dia policial. Você vai ver questão de defensoria pública, são questões de casos concretos do dia a dia de um defensor público. Você vai ver a prova da OAB que é feita pela FGV, ela traz diversas questões ali, como você como advogado, como resolveria esse caso? Então ela tem uma tendência de cobrar de acordo com o perfil do cargo, ok? Por esse motivo, eu faria uma leitura na 8.625, porém eu envidaria todos os meus esforços em conhecer a Lei Complementar 106, tá?
Lei Estadual 5891. Essa lei você tem que ler. Por quê? Porque é a sua lei. Até agora, essas duas leis aqui falam da instituição e vão falar dos membros. Agora você, enquanto pretenso, enquanto concorrente aí ao quadro de serviços auxiliares, você tem que ler a Lei 5891. Não tem jeito. Para você entender o conceito de evolução, de progressão funcional, de promoção, para você entender quais são os benefícios aos quais você tem direito, qual é o percentual de adicional de qualificação, está tudo lá. Tá tudo lá. E aqui, prosseguindo, Decreto-Lei 220, que é o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, de 1975, e o regulamento desse decreto. Gente, o regulamento são 364 artigos. O que é um regulamento, Alain? O regulamento é um ato normativo que tem por objetivo esmiuçar uma lei. A lei traz as regras gerais. O decreto vai esmiuçando, detalhando, regulamentando aquilo dali. Na minha época, o meu professor, inclusive no cursinho, falou assim: gente, pelo amor de Deus, você não vai ler o decreto e o regulamento, você vai ler só o regulamento. E é o que eu fiz. Aliás, foi o que eu fiz. E é o que eu faria no lugar de vocês. Leia o regulamento. Alain, são 364 artigos, dá tempo? Vou ser muito sincero, o tempo é escasso. O tempo é escasso. O que você precisa ler então? Gente, leia pelo menos as sanções, os direitos, os deveres, a base do que você precisaria para trabalhar. A sanção disciplinar de acordo com o tipo de infração. Leia isso. Se você ler direito, dever, as sanções e as infrações, pelo menos você já vai ter um bom arcabouço teórico para enfrentar algumas questões de prova. Tá certo? Outras resoluções do PGJ. Aqui, vamos lá. Como que eu estudaria? Para mim, Alain, eu fui servidor da MP do Rio efetivo durante 10 anos. Fui assessor mais 2 anos, fui estagiário mais 2 anos. Então, eu fiquei 14 anos dentro da MP do Rio. Essas 5 resoluções aqui são importantes, óbvio, senão elas não estariam no seu edital. Mas, para mim, enquanto servidor que trabalhava numa promotoria de investigação penal, eu posso afirmar para vocês que a que você mais vai usar é essa aqui. É a GPGJ de fevereiro de 2024. É a mais recente, inclusive. Por quê? Porque essa resolução regulamenta a sistemática do arquivamento do inquérito policial pós-pacote anticrime. Isso aí se tornou algo tão importante, e gerou um impacto tão grande na instituição, que eu imprimi essa resolução para deixar na minha mesa. E todos os dias eu consultava essa resolução, porque a gente usava muito na prática. Então, dessas 5 que estão aí, se eu, Alain, tivesse que escolher apenas uma, eu escolheria a 2573. Tá? E ela é curtinha, são só 11 artigos, mas ela é muito importante. Tá? Em segundo lugar, você pode ler sobre o acordo de não persecução civil. Essa resolução do acordo de não persecução civil. Porque isso aqui é um instrumento da lei de improbidade administrativa e tal, e é bem parecido com o acordo de não persecução penal. Aí tem também aqui a resolução que vai falar sobre as atribuições do seu cargo, a resolução que vai tratar do acordo de não persecução penal, do acordo de não persecução disciplinar, que ele é bem parecido com o acordo de não persecução penal e com o acordo de não persecução civil. Então, a grosso modo, tá, de uma maneira bem superficial, o ANPD, isto é, o acordo de não persecução disciplinar, seria um acordo de não persecução penal no âmbito administrativo. Tá certo? Gente, qual o total de dispositivos aqui? Eu calculei. São 1.023 dispositivos, são 1.023 artigos, sem contar parágrafos e incisos. É muita coisa, tá? Por isso, não se desespera, ok? Não se desespera. Mas você tem que estudar com assertividade, tá? Você tem que estudar direcionado, você tem que manter a calma, porque se você tentar ler tudo até o dia da prova, você vai enlouquecer. Porque existem N outras disciplinas para você estudar. Não tem só organização do MP, tá certo?
Enfim, essas são as minhas dicas aí para essa disciplina. Em breve trarei mais vídeos, trarei mais novidades. E quanto a esse canalzinho aqui no YouTube, esse humilde canal, que é feito para ajudar vocês, ajudar quem está nessa estrada do concurso público aí. Se você puder, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, comenta, enfim, se você puder divulgar isso com outras pessoas que estão se preparando para esse concurso, vou ficar muito grato, tá? E me segue lá no Instagram, que lá no link lá do meu perfil lá no Instagram, da minha bio no Instagram, tem um acesso lá para o Drive e existem diversos materiais para vocês, tá certo? Eu vou encerrar aqui para esse vídeo não ficar longo. Um abraço e até a próxima.